E aí, como algumas pessoas me perguntaram, Lid, por que que você falou que estava grávida do Relações que Importam? Não sei se vocês sabem, só uma curiosidade, mas aquela foto que está no post do Relações que Importam são meus filhos. E eu tenho dois motivos principais, assim, fundamentais. Tenho várias motivações, mas duas principais para que esse projeto saia de um papel, saia do coração, saia da barriga, saia de dentro de mim. E um deles é que, além de ser enfermeira, alguns de vocês me conhecem, sabem, eu sou também suicidologista, que é uma especialidade que cuida das pessoas com ideação suicida, na prevenção ao suicídio, na pós-venção, que é o acompanhamento das pessoas enlutadas por um suicídio, nos processos autodestrutivos. E recebendo, e atendendo, e fazendo palestra, e fazendo curso, e indo em escola, em instituições, eu comecei a perceber que existia uma necessidade enorme, gigantesca, de pais, mães, filhos, enfim, das pessoas mais próximas daquela pessoa que estava em sofrimento, de conseguirem expressar as suas emoções e os seus sentimentos, de conseguirem ajudar essas pessoas. E eu já usava a comunicação não violenta para os meus atendimentos, a comunicação que eu gosto de chamar de compassiva. Então, eu já atendi assim, já há muitos anos estudando isso, aplicando, ensinando as famílias, porque o que a gente mais recebe nos consultórios é sempre os pais falando: ah, meu filho não me obedece, eu não sei o que fazer, ele está tendo comportamentos na escola, a escola me chamou, e a gente recebe muita carta de escola, muitas vezes numa instância até maior, como um conselho tutelar, indo atrás dos pais para saber o que fazer. Então, esse já era o meu cotidiano. Quando eu comecei a atuar com as pessoas em sofrimento extremo, e a perceber que o sofrimento não é só da pessoa que tenta se matar, da pessoa que está com ideação, da pessoa que está com sofrimento, mas é de toda a família, de todo o seu núcleo, eu comecei a perceber que a comunicação não violenta ela era uma forma de ajudar essas famílias a conseguirem enxergar sentimentos, emoções, necessidades, que essa era uma forma de ajudar que nas relações a gente conseguisse entender o sofrimento, a dor. E aí a comunicação não violenta caiu como uma luva para mim, porque sabe quando você vai estudando coisas e fazendo, e as coisas estão cada uma dentro de uma caixinha? Nesse momento, num determinado momento, uma chave me virou e falou: olha, isso não é uma caixinha à parte. Isso é algo, né, que eu já estudava, que o Marshall Rosenberg, que é um principal desenvolvedor da comunicação não violenta, usava para resolver conflitos de guerra em 1960. Então, se usava para resolver conflitos de guerra, usou em vários tipos de depois para pais e mães, enfim, para vários cenários, por que não trazer para a gente conseguir descobrir, compreender, entender as necessidades da pessoa que está em sofrimento e realinhar as relações, principalmente aquelas que importam. Então, se você está aqui é porque você tem uma pessoa, uma relação com alguém que é importante e que muitas vezes, gente, pela nossa correria, pela nossa formação, pelo modo como a gente vive hoje, a gente vai deixando passar várias coisas. Ah, não, isso eu vejo amanhã, isso eu faço depois. Ah, briguei aqui, teve uma treta, xinguei, falei mal, critiquei. Ah, mas vai passar, é amor incondicional, é meu filho, é minha mãe, ou é meu pai, e a gente vai deixando passar. Só que chega um determinado momento que não dá mais para passar. Chega um determinado momento que aquilo nos causa sofrimento também, nos causa sensação de dor até. Como é que eu não consigo ajudar o meu filho no sofrimento ou mais? Como eu sofro porque eu não consigo fazer diferente? E a gente se vê repetindo padrões que a gente aprendeu, né? Nossos pais, que a gente aprendeu na nossa vida escolar, que a gente aprendeu com as pessoas. E aí vem a minha segunda maior motivação, que são os meus filhos, que eu mostrei na foto para você, que está lá, e naquela foto Relações que Importam são os meus filhos. Em 2016, me inaugurei mãe. Não era um projeto, não era um desejo, não era algo que eu perseguia, mas circunstâncias da vida, que depois, em outro momento, eu posso contar para vocês, me tornei mãe. Marina nasceu. E aí eu achava que eu ia arrasar nessa questão de relacionamento, de regras, de criação, de educação. Por quê? Eu já fazia isso com as famílias que eu atendia. Eu fazia isso o dia todo. Eu falei, não, vou arrasar, vou tirar de letra.
Até que essa pequena criança, bebezinha, começou a andar, e daqui a pouco ela começou a falar, e ela começou a ter comportamentos. E os comportamentos dela não eram os comportamentos que eu imaginava que ela fosse ter. Eram comportamentos diferentes dos meus. E aí, adivinha onde foi que eu caí? No mesmo padrão que eu tinha aprendido como se devia criar um filho, que eram com regras, com punições, com julgamentos, com críticas. Então, como assim a minha filha tinha que ser perfeita? Como ela empurrou um coleguinha? Como ela mentiu para mim? Como? Então, era muito desgastante para eu ficar pondo ela lá na disciplina e tantas horas, e uma bebezinha de 1 ano e meio, 2 anos, até que um belo dia, a gente estava ali, naquela briga, e muitas vezes, derrubou água, vai ficar aí até limpar, ou então vou esfregar aí, se não limpar, sabe aquelas coisas que a gente aprendeu? Que a gente vê direto, eu recebo no Instagram toda hora um vídeo desse, se eu for aí e achar o que você está procurando, eu vou esfregar na tua cara. A gente recebe muitas coisas violentas e torna isso como uma coisa natural, como tem que ser. E pode ser diferente, a nossa relação pode ser diferente. E aí, nesse dia que me caiu essa. Eu falei de orelhão esses dias aí no Instagram, né? Me caiu muitas fichas. Se você aqui tem mais de 30 anos, você sabe que é um orelhão. E nesse dia me caiu muitas fichas que eu cheguei do trabalho e meu marido encontrei dentro da pia, do tanque, na lavanderia, um objeto quebrado. E aí, na mesma hora, eu olhei para ele, assim, a cozinha era pertinho, e falei, o que é isso? Ele falou assim, ó, a Marina quebrou, mas ela me pediu para eu não te contar que foi ela. E, gente, ela não tinha nem 2 anos. Naquele momento eu fiquei assim, primeiro veio uma raiva de ter quebrado aquilo que tinha sido importante para mim, que eu tinha feito na época que eu estava grávida dela, enfim. Mas no minuto seguinte, gente, por que será que ela não queria que eu soubesse? Porque ela sabia que eu ia virar uma fera, que eu ia esculachar ela, que eu ia fazer um discurso enorme, que eu ia colocar ela de castigo, não sei. Mas naquele momento me veio a seguinte sensação: a minha filha tem medo de mim. Bem eu, que me achava muito compassiva, muito amorosa, muito afetuosa, crescendo, criando uma filha que estava ali crescendo com medo da própria mãe, com medo de contar que fez algo. E ali eu fiquei várias horas pensando naquilo, várias vezes pensando, meu Deus, como eu vou fazer para mudar isso? Eu não quero ter uma filha que tenha medo de mim, eu quero que ela me respeite, sim, que ela entenda que eu sou a mãe e que ela é a filha, mas medo nunca foi um sentimento que eu desejei durante toda a minha gestação. Quando eu tiver um filho, quando ela nascer, eu quero que ela tenha medo de mim. E naquele momento eu tive certeza que era isso que estava acontecendo, que ela estava com medo de mim. E aí, então, né, fui trabalhar, fui pensar várias vezes, até que estava num treinamento, num treinamento desses que a gente faz para ajudar os outros, sabe? Você já foi num treinamento? Talvez alguns de vocês estejam aqui e falem, eu vou fazer essas relações que importam, porque eu preciso ajudar alguém. E aí, um desse treinamento, eu percebi, eu preciso me ajudar. Então, tudo aquilo que eu sabia de comunicação, de relacionamento, de compassividade, de afeto, de criação de filhos de forma compassiva, que eu já estudava, eu falei, gente, eu não estou usando na minha vida. Estou usando para ensinar como uma técnica, como um procedimento que eu acredito que é valioso, que é maravilhoso, mas não estou conseguindo usar com a minha filha. E eu não quero, daqui a alguns anos, que ela se lembre de mim e conte para os amigos que ela tem medo. Eu não quero que as marcas que ela carreguem da infância, que dura 12 anos, cada vez mais dura menos. É muito louco, porque cada vez mais o tempo passa e a infância vai durando menos. Hoje, em torno de 12 anos, acabou a criança, começa a pré-adolescência, adolescência e depois vai ser adulto para sempre, até morrer. E aí, esse pedacinho da infância que é curtinho, mas que a gente lembra para a nossa vida inteira. E se a gente tiver em consciência até nosso último dia de vida, com consciência a gente vai se lembrar das coisas da nossa infância. Então, que marcas eu queria deixar na minha filha? Eu pergunto para vocês que estão aqui comigo também, como uma primeira reflexão nossa, quais são as marcas que vocês querem deixar para os filhos de vocês? Ou como vocês querem que as suas relações sejam lembradas? Não precisa ser
mas como vocês querem que as suas relações sejam lembradas? Quem são as pessoas que são especiais para vocês? Coloca aí no chat quem conseguir escrever, quem pode escrever. Vocês estão aqui porque as relações que importam são quem? É filho, é filha, é marido, é mulher, é pai, é mãe, quem é? Coloca aí no chat. Depois não aparece na gravação, vocês fiquem tranquilos, só para eu saber quem está aqui. Vocês estão aqui para quais relações que são importantes? Quem são as pessoas que são importantes para vocês? Escreve aí quem conseguir escrever. Tá habilitado para vocês? Acho que sim, né? Quem conseguir e quiser escrever, escreve aí. Manuela e Pedro, aí Ana Paula, eu sei que são filhos, são pais. Você está aqui, meus filhos, meus pais. Obrigada, Suelen, que bom te ver aqui. Muito bom. Então, quais marcas vocês querem que seus filhos lembrem-se de vocês? Não quando eles estiverem perto de vocês, mas quando eles estiverem longe. E lembrarem da mãe, do pai, lembrarem de vocês, ou vocês lembrando do pai de vocês, como é que vocês querem que vocês sejam lembrados nessas relações? Clara Liz Filha. Marcela! Boa noite, Marcela. Façam esse exercício comigo. Puxa o ar aí, respira um pouquinho. E imagine-se daqui a 5 anos. Quando essas pessoas importantes falarem de vocês, o que vocês imaginam que elas estarão falando? Como vocês imaginam que elas estarão se sentindo? Do jeito que está hoje, do jeito que está a relação hoje. E aí tem gente que me fala assim, Lídia, mas não está tão ruim não, eu consigo conversar com ele 2, 3 palavras, eu acho que estou no lucro. Eu consigo brigar umas 4 vezes na semana só, nem é todo dia. Eu consigo, enfim, às vezes você pensa assim, não está tão ruim, vou empurrando com a barriga. Não tem nada mais triste que eu ouço, que é um pai ou uma mãe, ou alguém que está numa relação e vem me procurar porque precisa de um atendimento, quer alguma orientação e fala assim, deixa para lá, eu vou empurrando com a barriga. Vamos ver até onde vai. E aí, muitas vezes, eu vejo pessoas aplicando a técnica do Pôncio Pilatos. Sabe quem é? Pôncio Pilatos, lá da história bíblica, que é aquele lá que na crucificação, né, de Jesus, naquele evento que estava acontecendo, ele, vocês decidem aí, eu lavo as minhas mãos. Gente, na realidade, ninguém lava as mãos para relações significativas. Eu lavo as minhas mãos para os meus pais, não vai mudar mais nada, não tem mais jeito, já foi, já passou. Eu lavo as minhas mãos nessa relação com meus filhos, eu lavo as minhas mãos na relação com o marido, com a mulher. Não lava, gente, não lava. O que eu atendo de pessoas que carregam essas relações, carregam a dor de não conseguir conversar, carregam o peso de não ter uma relação que minimamente seja respeitosa. Não precisa ter muito afeto, muito amor, ser uma coisa escancarada, mas as relações que são importantes para a gente têm que ser minimamente respeitosas. E muitas vezes, como a gente está cansado, frustrado, exausto do trabalho, da correria, da confusão, dos boletos, das dívidas, de tudo que acontece, das notícias ruins que a gente fica assistindo na TV, das coisas que vai pegar o território daqui, vai pegar de lá, vai subir o negócio, vai abaixar o outro, e a gasolina, e não sei o quê. E tudo isso a gente fala, deixa a relação para lá. Só que no final de tudo, e esse final que a gente não sabe se é amanhã, se é daqui 1 ano, se é daqui 10 anos, daqui 20, 30 anos, a gente não sabe quando vai ser esse final. No final, naquela imaginação que vocês estão fazendo, no seu último dia de vida, com quem você quer estar? Com quais relações, como serão as relações que você vai estar? Com quais sentimentos você quer ter e quer possibilitar que a outra pessoa tenha a respeito de você? Então, quanto a gente, às vezes, acha, vou deixar para lá, é só mais uma vez, deixa, não tem mais jeito. Tem sim, gente. A gente sempre pode começar a fazer diferente. E aí, dentro aqui do Relações que Importam,
como que ele é distribuído e feito, como que a gente pode caminhar nesse sentido? É caminhar respeitando as pessoas que a gente mais ama em primeiro lugar. Como é que a gente respeita? Sem julgamento, sem crítica, sem xingo, sem grito. E é completamente possível fazer isso desde que a gente abra mão dos padrões que a gente aprendeu e que a gente se coloque à disposição da relação. Então, lembra que eu falei que eu estava procurando um treinamento para ajudar os outros e aí percebi que eu que tinha que me ajudar primeiro? E eu percebi que toda vez que eu estava cansada, irritada, eu era pior com o filho. E aí, dentro desse livrinho aqui, que eu até vou sortear um para vocês no final, o Marshall fala que ele sempre fazia um exercício nas oficinas dele, eu faço também, quem já fez oficina de pais e filhos comigo sabe, que quando a gente dá uma ordem, ou faz um pedido, uma ordem não, faz um pedido para um filho, ou observa uma cena de um filho, a mesma cena acontecendo com um amigo, com um colega de trabalho, a maneira como a gente conversa é totalmente diferente? Alguém aqui já percebeu isso? Vocês já perceberam? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, bem simples do cotidiano. Você está atrasado, acordou atrasado, você tem que ir para o trabalho, você tem que fazer uma outra coisa, você tem que, enfim, sei lá o que você tem que fazer. E aí tá ali arrumando o filho, tal, ou tá ali com o marido, não importa quem. Põe aí no exemplo quem é a pessoa da sua relação, seus pais, enfim. E essa pessoa derruba o café na mesa e cai em cima de você. O que você faz, né? Xinga, meu Deus, tô atrasada, e já empurra a criança, ou já briga com o pai, com a mãe, já fala, você de novo, você é incompetente, não prestou atenção, tava com a cabeça onde, xinga um montão, vai lá, troca de roupa e sai, vai embora. Chega no trabalho, tá lá com um cliente chato, com o chefe no pescoço, com, sei lá, o que você faz no seu trabalho, emitindo uma nota fiscal, o negócio não vai, chega mais uma tarefa para você fazer, você já tinha 1.000, agora você tem 1.001, e aí um colega vem todo serelepe te oferecendo um café. Quando ele chega perto de você, ele derruba o café em você. Como é que você reage? Poxa, derrubou, né? Peraí, que não. O colega se desculpa e a gente fala, não, tá tudo bem. Foi um acidente. E aí, a comunicação não violenta nos ensina que, por a gente achar e considerar que o filho é nossa posse, ou seja, ele é nossa responsabilidade de controlar, ele é nossa responsabilidade da gente entregar para o mundo um cidadão de bem, respeitoso, honesto, que, né, faz o bem para a humanidade e segue regras, enfim. Como é nossa responsabilidade, se isso der errado, a responsabilidade é de quem? Como é que a sociedade cobra dos pais ou cobra das nossas relações, principalmente pais e filhos? Se o filho deu errado, a culpa são dos pais. É simples quando você vê uma criança aprontando alguma coisa, pulando, fazendo alguma coisa. A primeira frase que você ouve de qualquer pessoa: cadê a mãe? Cadê o pai dessa criança? Porque a nossa sociedade nos cobra, e a gente não está desconectado do que está acontecendo ao nosso redor, mas cobra que a gente seja perfeito nesse papel de educadores, né? Então, como está liberado a gente fazer dar um monte de punição, e como é ok a gente humilhar, xingar, gritar, bater, enfim, e tudo mais que vocês sabem, não talvez com vocês, porque não necessariamente a gente precisa chegar na agressão física, mas a agressão psicológica, às vezes, ela é muito pior. Ela marca as pessoas de tal forma que muitas vezes eu já recebi gente falando para mim, eu preferia apanhar fisicamente do que ouvir as coisas que o meu pai, ou que a minha mãe, ou que o meu marido, ou que a minha esposa, enfim, falaram para mim. Então, quando a gente tem a gente compra essa responsabilidade de que o filho tem que ser perfeito, a gente também se acha perfeito, e é muito comum a gente cair nesse lugar de, então eu vou fazer tudo isso, porque eu não vou passar vergonha nesse lugar, né? E outra coisa comum de acontecer, quando a gente começa a fazer diferente, as outras pessoas começam a julgar a gente. Mas como assim? Ela fez isso aqui e você não vai esfregar a cara dela no chão? Como assim ela está agindo dessa maneira e você não está aplicando uma punição grave nela, uma punição importante nela? E aí essa nova maneira de se relacionar,
de entender as necessidades do outro, de considerar a outra pessoa um ser humano tão humano quanto a gente. E aí o Marshall vai falando isso, né? Como é que a gente desumaniza essas pessoas que não são tão, elas não são tão humanas quanto a gente está pensando que elas são, não. Elas são só crianças. Ou eles são meus pais, vão me amar incondicionalmente. Não preciso cuidar dessa relação com tanto, não, porque eles vão me amar mesmo. Tudo bem eu xingar, eu humilhar, eu agredir, tudo bem eu não me importar, porque às vezes só o fato de não se importar, de não se empenhar em ter uma relação melhor, isso também já é, de uma certa forma, a gente ignorar que aquela relação é importante. Então, quanto do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia você direciona para melhorar suas relações? Ou você só vai vivendo, é mais uma briga, é mais uma confusão, não vai mudar nada, e a gente acha que é assim que a gente vai levando a vida. Só que, de novo, no final, que a gente nem sabe quando é esse final, e aí eu diria mais, no dia a dia, o que importa são as relações que a gente cultiva. E dentro das relações que importam, a gente consegue, então, lembra que eu falei que é para nós, consegue ter a principal, alcançar o principal objetivo quando a gente começa a dar conta, a se responsabilizar pelas nossas relações, que é ter consciência. E aí, talvez, alguns padrões que você está repetindo são inconscientes, são padrões, você aprendeu assim, você só replica, como eu lá no comecinho, minha filha com 1 ano e meio. E aí tá tudo bem, sempre me falam isso, Lid, mas eu apanhei tanto, eu ouvi tanta coisa do meu pai, e hoje eu tô aqui, ó, trabalhadora, honesta, pago minhas contas, tô fazendo meu trabalho direitinho, tô aqui na honestidade e tal. Só que o adulto acha que tá bem, hoje, a gente adulto, mas com todo o respeito, amor e compaixão que eu tenho pelos meus pais, quando eu me lembro de cenas da minha infância, são cenas de verem meus irmãos apanhando de forma exagerada, são cenas que nunca mais, eu não queria mais ter, eu não queria ter essas memórias, mas elas estão aqui. E a criança Lid não estava feliz. Os meus irmãos, provavelmente na hora que eles estavam apanhando, sofrendo os castigos e todas as coisas que a gente passou, também não estavam. E será que é isso que a gente quer para as nossas relações? Será que é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que essa marca nesse período aí de 12 anos sejam essas? Não que não tem marcas depois, tem, mas da vida, né? Se alguém briga com a gente até hoje, a gente carrega isso. Mas a infância são anos de ouro. Então, quem está aqui pelos filhos é a oportunidade da gente começar a fazer diferente, para que as memórias e as marcas da infância sejam as melhores marcas. Sejam, nossa, minha mãe me dava segurança emocional, o meu pai, ele me entendia, me respeitava, tinha regras, tinha disciplina, tinha organização, tinha tudo isso aí que a gente considera que é importante. Porque não é a gente andar nos extremos, né? Nem ser permissivo, deixar tudo, fazer o que quer, porque isso também não é uma forma compassiva, e também não vai fazer só o que eu quero, não é só regra, só punição, não são só nos extremos. Então, a gente vai andar na comunicação não violenta, enxergando o outro como um ser humano, enxergando que tem emoções, tem necessidades, e o que a gente vai fazer é, a partir do momento que eu sei quais são as minhas necessidades, que eu me reconheço nos momentos em que eu estou cansada, irritada, e que eu tendo a ser mais agressiva, que eu reconheço quando eu tiver um comportamento que não é um comportamento compassivo, e hoje eu vejo isso com a minha filha, né? Muitas vezes, né? 100% das vezes que a gente está assim, nossa, pleno, consciente, presente, e que a relação, e que aquele momento, aquela situação sai como a gente espera. Às vezes sai meio torto. E aí hoje a minha filha mesmo fala, mamãe, essa linguagem aí não é a linguagem do coração, não. Que é como eu ensino para ela, né? O que é a linguagem da compaixão, o que é a comunicação não violenta. Eu falo, é verdade, você tem razão. A mamãe está muito cansada, me desculpa, eu vou fazer diferente da próxima vez. E é a gente conseguir, para as relações que são importantes para a gente estar nesse lugar da vulnerabilidade, de que a gente não sabe tudo, de que a gente não tem todas as respostas e que a gente não precisa dar nenhuma resposta com pressa. Né? Muitas vezes a minha filha faz perguntas muito filosóficas, eu falo, meu Deus do céu, de onde saiu essa criança? Esses dias ela me perguntou qual era o propósito da vida.
E aí eu, que estudo propósito, espiritualidade, um monte de coisa, e respondi assim na lata: o propósito da vida é viver. E ela falou assim: mamãe, eu acho que o propósito da vida é amar. Me quebrou totalmente. E eu falei: Marina, eu acho que você tem razão. Acho que eu vou mudar o meu conceito de propósito de vida e vou dizer: o propósito da vida é viver para amar. E amar a si e amar aos outros. E amar ainda mais, com mais respeito, as pessoas que realmente importam. Porque percebe que para mim não estava fazendo sentido. Eu não sei para vocês, mas faz sentido a gente tratar as pessoas que a gente mais ama de uma maneira mais agressiva, violenta do que as pessoas da rua? Não faz sentido nenhum para mim, para vocês. Faz algum sentido? Com o vendedor da rua, com a pessoa do banco, com a pessoa que passa lá, sei lá com quem, com a pessoa que te atende, com o motorista. Você, por favor, licença, porque o filho sai daí, deixa, tem 1000 vezes, você não vai fazer. Não faz sentido, gente. Não faz sentido, porque são essas pessoas as pessoas que realmente importam. Então, dentro aqui do Relações que Importam, o que eu quero conduzir vocês, se vocês me permitirem continuar nessa caminhada comigo, vocês, né, assumirem esse compromisso, não comigo, né, mas com vocês, de melhorar as relações, de estar próximo das relações, de cultivar melhor as relações, de encontrar um jeito novo de fazer as coisas, vai ser um prazer enorme, porque essas relações aí são as relações que importam. Essas relações são as que são significativas e que vão estar com a gente, como a gente diz, né? Incondicionalmente. Mas o que a gente tem visto hoje? A gente acha que o incondicional é o nosso argumento para a gente fazer as lambanças que a gente faz tudo. Me ama incondicionalmente, então vou fazer de qualquer jeito aqui, depois dá tudo certo lá. Não é. A comunicação não violenta e as relações que importam de forma compassiva, elas abrem portas, abrem janelas. Então, quando hoje eu vejo a minha filha aprendendo isso e conseguindo identificar o que é uma relação agressiva, o que é uma fala violenta, o que é uma exigência e não um pedido, eu sei, dá mais trabalho, tá, gente? Porque é mais fácil a gente entregar o celular e mandar assistir qualquer coisa, qualquer coisa. Assiste, a gente vai pagando os aplicativos aí, né? Assiste Disney, assiste Netflix, assiste YouTube Kids, vai assistindo. É muito mais fácil, dá muito menos trabalho. Só que qual relação que a gente está tecendo aqui? Não que não possa, tá? Meus filhos usam, assistem os desenhos deles. Inclusive, tem ótimos desenhos que eu vou usar no curso também para ilustrar e para vocês fazerem junto com os filhos alguns exercícios. Mas é mais fácil a gente. Menino lindo, enorme, gigante. A gente entregar isso. E não é porque é fácil no sentido de que eu não tô nem aí. Porque a gente tem um monte de coisa para fazer, gente. Mas é um momento da gente colocar a relação que importa no lugar dela. Ela importa, então eu preciso, de fato, dar essa prioridade. É uma prioridade, então eu vou parar aqui e a gente vai conversar. E aí, falando, né, como eu estava falando, a minha filha vai sair no mundo e ela vai entender quando ela tiver com um chefe tóxico, quando ela encontrar um marido, sei lá, com quem que ela vai se relacionar, e for violento, for agressivo, e ela vai saber que aquilo não é para ela, que aquilo não é respeitoso. Mas quando a gente aprende com violência, com agressividade, o que a gente aceita na vida adulta? O que a gente já aceitou? Eu já aceitei muita coisa, não sei vocês. O que vocês já aceitaram aí na vida? Lembrem de vocês. Né? O que a gente, às vezes, deixa passar, essa pessoa é assim mesmo, e não vai lá e não tem uma conversa difícil com ela e fala, olha, comigo não funciona muito bem assim, não. E a gente não toma uma decisão importante. Para eu estar aqui com vocês hoje, para eu me aprofundar mais e montar um trabalho, esse projeto Relações que Importam, eu tive que tomar decisões muito importantes. Mas isso, de fato, faz sentido para mim. Faz sentido eu ajudar outras famílias, faz sentido eu ajudar outras crianças a se desenvolverem de uma maneira compassiva, leve, harmoniosa com seus pais. Faz sentido uma pessoa que fala para mim, Lid, fazia anos que eu não conseguia falar com meu pai, mas eu fiz aquele exercício que você falou e agora a gente voltou a conversar. Não é a mil maravilha, não dá para recuperar o tempo passado, mas dá para fazer daqui para frente. E uma pergunta que sempre me fazem quando eu estou com pais é: não vai ser esquisito, Lid,
De repente eu sempre fui agressivo, sempre fui meio toscão. Um falou isso, uma mãe falou assim, eu sempre fui meio Shrek com meu filho, e aí de repente eu venho com essa história de compassividade. E eu respondo uma coisa sempre, respondo aqui para vocês e nos treinamentos que eu dou, nos lugares que eu vou, é que quando o seu filho perceber a maneira que você está lidando com as relações, e ele te devolver isso em forma de comportamentos, e muitas vezes até de palavras, você vai falar assim, eu desejaria ter começado antes. Porque eu queria ter começado com a minha filha quando ela ainda estava na minha barriga. A ter esse pensamento de relação compassiva. Eu desejaria. Não desejaria ter feito com ela as coisas que eu fiz ali no comecinho. Eu desejaria, mas não dá para mudar o que passou, né? Mas dali para frente, quando aquela ficha me caiu, que ela estava com medo de mim, eu nunca mais, eu prometi para mim que eu nunca mais ia ser a mesma. Eu ia errar, eu ia fazer, né? Muitas vezes não ia funcionar, muitas vezes eu ia perder a paciência, mas eu ia respirar, eu ia pensar. E às vezes, ainda assim, às vezes me caio, como nessa pergunta do propósito, né? Respondendo de bate-pronto. Como se a gente tivesse todas as respostas e a gente não tem. Tá fazendo sentido para vocês? Como é que tá chegando aí? Escreve aí para mim no chat, no chat. Como é que chega essa ideia da gente, porque é filho, a gente não tratar tão bem como com quem é de fora? Como é que chega? Vocês faz sentido ou tô viajando muito? Vocês querem ir para algum outro lugar? Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí no chat, também pode perguntar, tá bom? Eu respondo. Sentido, então tá bom. E a gente acha, né, falando dessa, muito sentido, que bom. A gente acha que essa questão da perfeição, né, a gente vai atingir a perfeição em algum momento. Eu não tenho mais essa expectativa em relação a mim, porque cada acontecimento, cada evento, cada cenário, cada momento, ele é único. Assim como o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, as relações com vocês são pessoas únicas, exclusivas, singulares. Como tratar o adulto com as cicatrizes da infância? Dentro do. Já que o Sandro está aqui me provocando com a pergunta dele, dentro do curso Relações que Importam, a primeira coisa que a gente vai olhar, é para a nossa criança. E é para a nossa relação com os nossos pais. E aí você fala, nossa, Lid, vai doer, é terapia, é isso. Não, porque eu não sou psicóloga, tá? Não é terapia, mas será terapêutico. Porque quando a gente consegue olhar para os nossos pais com honra, colocando os pais no lugar de pais e a gente no lugar de filhos, e a gente, enquanto pais, e nossos filhos no lugar de filhos, e não bagunçado, tá, gente? E a gente costuma, eu recebo muito isso. Ah, o filho cresceu e agora quem obedece é o pai. O pai manda e o filho obedece. Quantas vezes, gente? Quantas vezes? Ah, não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu tenho que ver se meu filho vai deixar. Oi? Filho é no lugar de filho, pai é no lugar de pai. Então, outra coisa que eu desejo quando eu penso na minha relação com a minha filha é quando eu tiver. Eu penso que eu vou morrer com 90 anos. Essa é a minha expectativa, 90. Se for mais que isso, é bônus. Mas quando eu estiver lá com 89 anos, eu quero ainda que a minha filha me ligue e fale assim: ô mãe, eu estou fazendo um negócio aqui, me dá a sua opinião. Porque mãe e pai é no lugar de mãe e de pai. Embora eu não, com certeza não vou ter todas as inteligências que ela vai ter, né, daqui a 45 anos, que é quando eu vou ter 90, ela vai ter outras inteligências diferentes da minha. Mas eu desejo que ela me ligue e ainda se importe com qual é a minha opinião. Porque muitas coisas que a gente faz quando a gente tem a nossa criança ferida, titio, é a gente ignorar que os pais eles têm o conhecimento deles e eles fizeram com a gente aquilo que eles conseguiram fazer com os recursos que eles tinham. Então, quando eu falo dos meus pais, reconhecendo isso, que minha mãe foi mãe aos 16 anos, eu fui no dobro da idade dela e ainda fiz um monte de coisa que eu não queria ter feito. Então, reconhecendo isso, né, e que ela sempre ocupa um lugar que é antes de mim no sistema, a gente organiza as coisas.
Porque se o filho toma todas as decisões, se é o filho que dá a ordem ou faz a exigência ou faz a regra, qual é o lugar? Fica bagunçado. E filho é no lugar de filho, pai é no lugar de pai. E tratar as feridas da infância é a gente olhar para isso. É a gente lembrar, lembra que eu falei? O adulto hoje está falando, não, mas cada surra que eu levei me transformou nisso aqui que eu sou, olha como eu sou bom agora. Cada surra que eu levei. Mas a criança que eu fui, não é que tem uma criançazinha dentro da gente, não. Ela é nós também, do jeito que a gente está aqui, né, na nossa infância. Aquela criança não passou bem. Ela não sentiu bem quando ela estava apanhando. Então, a gente, para racionalizar, né, aqui no presente, como adulto, a gente fala, não, eu apanhei, tá tudo certo, vou bater no meu filho. Que foi assim que eu aprendi, estou aqui, estou viva. É igual quando eu fazia orientação alimentar. Mas eu comia feijoada, sei lá, que eu comia salgadinho e Coca-Cola, e tô viva, por que eu não posso dar para o meu filho? Quando você fazia isso, você não tinha consciência, e com certeza hoje o corpo está aí, com hipertensão, diabetes, obesidade, com um monte de coisa que a gente não acha que veio com uma raiz da nossa alimentação infantil. Mas esse é assunto para outro momento, né? Minha veia enfermeira sempre volta para cá. Mas na nossa relação, a nossa constituição como pessoa é igual. Então, eu olho hoje e falo, não, apanhei, tá tudo bem comigo. Mas a criança que apanhou tá lá ainda sentindo a mágoa, a tristeza, a raiva, que é outro sentimento que a gente trabalha para curar o adulto, né? Que foi ferido enquanto criança, porque a gente também é ensinado que a raiva é feio. E aí que eu já vou dar uma dica para vocês aplicarem amanhã. Quero que vocês façam esse exercício aí amanhã com os filhos de vocês. Tudo que a gente tem como julgamento que vai pelo caminho do é feio ou é bonito é pura concepção estética do mundo. O que é feio, o que é bonito? Alguém consegue me explicar? Uma borboleta é feia ou é bonita? Ai, depende. Depende. Não tem aquilo que a beleza depende dos olhos de quem vê? Como é que a gente pode classificar um comportamento como feio e bonito? Então a gente fala assim para o filho: não aponta para o fulano porque é feio. E aí o filho vai crescendo com o conceito de feio e bonito, feio e bonito, feio e bonito. Se ele não tiver no padrão social de tal cor, de tal tênis, de tal marca, de tal isso, de tal celular, de tal passeio, de tal viagem, de tal, ele não está dentro do padrão bonito, logo ele é feio, logo ele não é digno de pertencer a esse grupo. E a gente vai criando uma série de comportamentos que faz com que nós mesmos, né, os filhos e as pessoas, não consigam pertencer a nada, porque está tudo no campo da estética. Então, o exercício que vocês vão fazer amanhã, hoje, se ainda der tempo, toda vez que tiver algum comportamento que não for ok, para e responde por que aquele comportamento não é ok, não porque é feio ou bonito. Olha, isso não é delicado. Então, estou lembrando desse exemplo porque aconteceu comigo esses dias. O meu filho pequeno vai fazer 3 anos, então ele aponta, olha aquilo, olha aquilo. Ele viu uma pessoa com um cabelo diferentão e ele falou, olha o cabelo. Não sei se ele achou bonito, feio, certo, errado, não sei o que ele achou, né? Mas aí a minha filha imediatamente falou, Vinícius, não aponta porque é feio. Aí eu falei, Marina, a gente já conversou sobre isso, né? Não é apontar, não é que é feio ou bonito, não é delicado, porque dá a impressão que a gente está, quando a gente faz assim, a gente está dando uma seta para o outro. E essa seta pode ser interpretada como julgamento. E hoje, né, que não pode fazer sinal de nada, brincadeiras à parte, é melhor a gente não fazer sinal de nada. Mas o ideal é que a gente fale, e na comunicação não violenta não tem isso certo e errado, tá? Mas o que é ideal, o que é compassivo. Então, o que parece que é compassivo, ou seja, que vem da compaixão? É eu explicar que aquele comportamento, aquela atitude, aquela ação, ela não é delicada, ou ela não é amorosa, ou ela não é respeitosa, ou é desrespeito quando a gente faz tal coisa com tal, não só no feio e bonito, tá? Para a gente não ir por essa linha de que tudo é feio e bonito em tempos de filtros. Eu estou aprendendo a usar os filtros do Instagram, gente, eu fico enlouquecida com aqueles filtros lá. Tem filtro para tudo, é filtro para noite, filtro para dia, filtro para parecer natural, filtro para aparecer com as coisas para cima, filtro para aparecer com as bochechas rosadas. A gente está colocando um monte de filtro na nossa vida
E a vida não é só isso, não é que isso não pode, tá? Eu mesma uso lá os filtrozinhos lá, a gente usa uma maquiagem, um outro passa um gel no cabelo. A gente usa as coisas para a estética, mas não pode ser só isso. A, a nossa forma de lidar com o mundo não pode estar só no campo da estética, é feio ou bonito. Então, usem amanhã e vejam como vocês se sentem quando vocês explicam assim: esse comportamento não é delicado, não é respeitoso, não é adequado, do que a gente só falar é feio e bonito, que é mais rápido. Isso aí é feio, tira a mão daí que é feio. Não é assim que a gente fala? Ou não faz isso daqui que é feio, né? Não sobe na cadeira em cima no restaurante porque é feio. É feio ou bonito? Não é respeitoso, não é o ambiente para a gente subir na cadeira, não é delicado com as outras pessoas. Não grita porque é feio. Ué, gritar é grito, faz parte do ser humano, igual chorar. Engole o choro porque é feio criança chorando. Gente, jamais, jamais. Aí vai outro exemplo para vocês fazerem para a vida, se servir para vocês. Nunca falem para uma pessoa, não falem não, nunca para uma pessoa. Não chora não porque é feio. Vai chorar não porque é feio, porque daí a gente cresce e passa por situações absurdas e guarda o choro na garganta. E aí quando a criança está chorando, e fala, engole o choro. Se tem choro, é para ser chorado. Se tem choro, é para ser chorado. Chora, chora. Depois a gente vai ver como é que a gente pode conversar sobre isso, né? Se tem uma reação agressiva, né, como raiva, a gente tem que achar um meio de olhar para a raiva, né, de ajudar o filho a olhar a raiva e extravasar a raiva. Então, aqui eu tenho vários jeitos, e eu vou aprendendo outros, porque eu tive uma filha que é menina que tem comportamentos de raiva que é de um jeito, o outro, gente, se tiver qualquer coisa na frente dele que ele está com raiva, ele taca a quilômetros de distância. Hoje ele taca muito menos, ele está com 3 anos, né? Hoje ele taca muito menos. Hoje, quando ele vai jogar alguma coisa, pegar um objeto, ele para. Mas porque tem um trabalho que é amoroso, respeitoso, de explicar que o objeto quebra, que pode machucar alguém. E aí tem sempre que alguém fala assim para mim, mas não tem nenhum momento que a gente vai usar a força assim com a criança, usar algum tipo de disciplina, mas assim, é só na conversa, só no diálogo? Eu falei, tem, com certeza tem. E que momento é esse? No momento em que a criança está se colocando em situação de insegurança ou trazendo insegurança para outra pessoa. Então, com o adulto, é a mesma coisa. Quando alguém fala assim, eu vou dar na sua cara, ou eu vou, né? Como eu recebo um monte de gente aí no curso mesmo, tem vários exemplos de coisas que o algoritmo vai mandando para a gente, né? Que é violento, mas a gente acha que não é. Acha que é até engraçado, dá risada. Vou compartilhar um só aqui com vocês que eu recebi esses dias. Tem uma mãe que o filho não está querendo ir com as mochilas do ano passado para a escola. Os 2 filhos não estão querendo ir com a mochila. Não sei se alguém viu esse vídeo, porque tem sei lá quantas milhões de visualizações. E todo mundo ri e acha engraçado. Infelizmente, os comentários estavam desativados, né? Porque daí não dá para a gente saber o que as pessoas estão achando. Mas eu espero que não estejam vangloriando esse comportamento ali. Claro que é uma cena, né? E hoje todo mundo tem um celular e faz ali uma cena. Não sei se aquilo é real com aquela família, sem julgamentos, mas a cena era a seguinte: tinha lá as mochilinhas dos personagens que estavam ali desgastada, mas dava para usar, e o filho dizendo que não queria ir com aquela mochila. Ela pega uma sacola plástica, coloca os cadernos dentro e fala: põe ele na frente da câmera e fala: você vai sim com essa mochila, porque senão você vai com esse plástico aqui. Era assim que eu ia, e eu tô viva, e eu tô bem. E ela briga e o menino chora, gente. E a criança chora e ela tenta se desvencilhar. Assim, uma cena de sofrimento. Que para a mãe pode até ser que seja uma cena, mas para a criança eu tenho certeza que não é. Então, cuidado também com as coisas que a gente coloca as crianças para, sei lá, ganhar like, viu, sei lá o quê. Então, protejam, preservem as crianças de vocês. Mas ela faz isso e a gente acha que foi assim, então por que a gente não consegue conversar? Por que a gente não pode fazer de uma. Para que chegar nesse limite do estresse com a criança, de choro, de obrigar ela ali a ficar num vídeo, e aí no final o irmão mais velho fala: tá vendo? Vai com essa daqui mesmo, senão você vai com o saco plástico, né? Como provavelmente ela ia, e ela aprendeu assim. E aí, porque o filho tem uma oportunidade diferente, a gente cobra. Eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu não tive aquilo outro, eu não tive aquilo. Você tem tudo e você não faz nada, né? Então, a gente tem que se ocupar em preservar as nossas relações, inclusive desses comportamentos que parecem que é o que está todo mundo fazendo.
Faz sentido para vocês? O Titio tá falando aqui que tem um do iPhone. Esse eu não vi. Depois você me manda. Que a garota quer um iPhone 15 e a mãe disse que não vai dar. Enfim, gente, tem muitas formas dentro do Relações Compassivas que a gente, dentro dos Relações que Importam, que eu vou poder ajudar vocês, e vocês me permitem, nesses últimos 10 minutinhos, eu falar como é que vocês podem continuar essa jornada de das relações que importam, continuar aprendendo, continuar caminhando. Tem uma coisa que é super importante, que o Marshall fala aqui no livro dele, se você não ganhar, você pode comprar, porque ele é bem baratinho, esse livro, ele é fininho, ó, dá para ler em uma sentada, assim, o filho dormiu, dá uma respirada e lê um pedacinho, depois lê mais um pedacinho, ou enfim, né, não sei se algumas pessoas aqui não têm filhos pequenos e o interesse da relação é outro, mas enfim, esse livrinho pequenininho aqui, ele fala uma coisa, se a gente não tiver junto numa comunidade que pensa igual, e isso eu falo sempre que eu falo de comunicação não violenta, é a gente estar junto com pessoas que pensam igual a gente. E aí eu falei, né? Eu falo sempre, a gente precisa do que na comunicação não violenta a gente chama de par empático. É alguém que vai regular a minha forma a forma como eu estou me comunicando com alguém, de forma também compassiva, porque não é aquela relação que a gente tem às vezes, né? De casal, que fala, você falou isso para o filho, mas você falou aquilo outro, mas sabe, de um se atacar? Não. Mas é da gente ter alguém que dá um contorno para a gente. Então, estar num grupo, estar com pessoas que pensam igual, fortalecem a nossa relação. E aí, dentro do Relações que Importam, eu tive essa preocupação, da gente começar pela nossa consciência de como estão as nossas relações, da gente começar pela nossa criança que ficou lá ferida, machucada em algum lugar, do nosso olhar para as nossas relações com quem veio antes da gente, pai, mãe, vó, avô, não importa por quem foi a sua figura de autoridade, e daí as nossas relações com as outras pessoas, sejam elas filhos, sejam elas marido, mulher, alguém que é importante para você, irmãos, né? O quanto da relação na criação detona as relações com irmãos. Muita coisa. Então, lá dentro do curso eu falo sobre isso, e a gente tem lá, como é que é a condução disso, né? Um mantra. O que é um mantra? Literalmente a palavra mantra, que, né, o M de mentalidade, o A de autocuidado e autoconhecimento, o N de necessidades, o T de tempo, como é que a gente preserva o tempo para a gente se dedicar às relações, o R de respira, que quem me conhece sabe presencialmente o tanto que eu falo isso, puxa o ar, solta o ar, respira, 1 minuto que você respira, oxigênio no cérebro, e isso faz com que você tenha escolhas melhores do que as escolhas que você de comportamento que você tem quando você está agindo no automático, e no A de aplica. Então, dentro do Relações que Importam, que é o curso desenvolvido, que acontece como que vai acontecer e por que ele vai acontecer dessa forma? Ao vivo, comigo, 4 encontros, as 4 próximas quintas-feiras. Então, dia 13 de fevereiro, dia 20, dia 27, dia 6 de março. Acabaram os 4 encontros, um exercício, cada vez que você faz o exercício, a gente volta, a gente fala, aí você vai treinando isso, né? Como alguém fez uma pergunta aqui no chat, ou falou, né, Suelen? Oi, Suelen, eu não consigo mais chegar nos meus filhos, vejo que nossa relação perdeu no momento em que, infelizmente, fiquei longe deles por 3 meses. Suelen, eu sinto muito por essa situação que você está agora, mas o que eu posso te dizer, e você me conhece do presencial, né, não só aqui no virtual, é que dá para a gente fazer diferente mesmo assim, e dá para a gente resgatar, e dá para a gente fazer novas relações e novas conexões com os filhos. Porque dentro da comunicação não violenta, eu falo sempre, e Marshall fala isso também, que é uma comunicação para pessoas ou crianças de 0 a 99 anos. E não importa por quanto tempo a relação ficou desgastada, se a gente tiver um interesse genuíno, se a gente tiver condução certa, e aí a gente pedir ajuda mesmo, porque a gente não sabe. A gente não sabe. E hoje vocês me veem aqui falando, mas eu fui pedir ajuda para muita gente. Eu fui estudar, eu fui ver como outras pessoas compassivas faziam, eu procurei pares, eu fui, e hoje eu desenhei todo o meu conhecimento, não só da comunicação não violenta, mas de tudo o que eu aprendi, né? Seja no acolhimento ao sofrimento extremo, em tudo que eu já estudei na vida, para dentro do Relações que Importam, para que a gente consiga, sim,
Suelen, resgatar as relações. E é totalmente possível, muito possível mesmo. Eu acredito muito, não só de acreditar, né? Tem várias pessoas que estão comigo, que já passaram em atendimentos e tudo, e me contam, Lid, funcionou, deu certo, tá funcionando, eu estou conseguindo. E é assim, um passo de cada vez para a gente conseguir. Não é um passe de mágica, é um curso de fazer, então tem muito exercício para fazer. Eu vou deixar vocês com um exercício para vocês fazerem até quinta-feira que vem. E aí, na nossa primeira aula lá do curso, a gente já vai verificar como é que foram esses exercícios que vocês fizeram. E aí eu estava dizendo, né, o curso vai ser esses 4 encontros, mais um encontro, o quinto encontro, para a gente discutir, vocês abrirem, fazerem perguntas, contarem como foi a experiência e a gente fazer junto isso. No final eu abro para vocês perguntarem, tá bom? Fiquem tranquilos, hoje ainda. E aí, lá, durante o curso, nesse quinto encontro, então, para a gente fazer um aulão, assim, de perguntas e respostas, e aí em grupo, gente, em coletivo, que está com o mesmo objetivo, que está com a mesma energia, que está com a mesma direção, a gente se apoiar e apoiar uns aos outros para que essas relações que importam, elas não fiquem mais negligenciadas e nem se mantenham nos transtornos, nas brigas, nas confusões, nas críticas e nos julgamentos. E aí, como é que funciona? Vai ser ao vivo, como a gente está fazendo aqui, mas vai ficar gravado lá dentro da plataforma. Então, eu trabalho com a plataforma Hotmart, você entra lá, faz sua inscrição, e aí fica gravado lá. Você pode assistir e acompanhar essas 4 aulas durante um ano inteiro, vai ficar gravado lá, e tudo que eu fizer de relações que importam, todo conteúdo novo, toda aula nova, todo material novo, eu vou colocando lá e vocês vão acompanhando. E a gente vai manter um grupo no WhatsApp, uma comunidade, para a gente fazer essas trocas. Porque não tem como a gente fazer isso sozinho. Quando a gente está no desespero, quando a gente está cansado, quando a gente está fazendo ali e não tem ninguém para a gente trocar, é fácil a gente falar, ai, chega, quer saber? Não, esse negócio não é para mim. Ainda mais que tem muita gente que fica buscando coisas aleatórias. Então, vai buscar educação positiva, vai buscar não sei o quê, vai buscar a regra tal, vai buscar a super nani, e sai buscando desesperado um monte de coisa, e aí cansa. Então, nada de errado em procurar aquilo que faz sentido, tá, para vocês. Para mim, hoje faz muito sentido a cultura de paz e a comunicação compassiva. Então, se isso também fizer sentido para você, é assim que vai funcionar. Então, tem os 4 encontros, mais o quinto encontro e mais o grupo no WhatsApp, tá? Para a gente trocar. Então, vou colocar lá para vocês, vou sugerir exercício, vou pedir que vocês façam, vocês vão contar o que funcionou, o que não funcionou, como é que foi. Vão compartilhar as alegrias, as dores, e acho que quando a gente está num grupo, a gente evolui muito mais rápido, a gente se apoia e a gente cresce rápido. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. E é por isso que eu estou aqui e desejando que vocês confiem em mim para que a gente faça essa jornada juntos, tá? Foi, como eu falei no começo, né, uma gestação de um projeto muito desejado para ajudar pais, mães e pessoas que têm relações que importam, mas que andam aí patinando, porque a gente não tem, né, gente? Não tem muito tempo, não tem muito lugar, às vezes é muito caro. Alguém me perguntou, Lídia, mas você vai fazer esse curso desse preço, você não vai ganhar nada com isso, porque um atendimento seu é mais do que isso, como é que funciona isso? Então, para mim, gente, hoje, de verdade, a pessoa vai fazer um atendimento individual comigo, eu sei que custa caro, eu sei que não é todo mundo que tem condições. Então, por esse motivo, eu criei esse projeto hoje, né, nesse momento que eu estou compartilhando com vocês, para se você falar, Lídia, quanto é que vai custar esse negócio, esse curso com você, esse acompanhamento, essa coisa toda? Né? Como é que a gente faz para continuar? Então, se você for fazer parcelado, que a própria plataforma Hotmart, não sei se você já usou ela alguma vez, já comprou algum curso, eu já comprei infinitos cursos lá, é uma plataforma super segura de treinamentos, de cursos online, e lá na plataforma eles mesmos oferecem o parcelamento do curso em 10 vezes. Então, se você pagar em 10 vezes, o valor por mês vai ser menos do que um café com pão de queijo. O preço atual do café vai ser, acho que só o preço do pão de queijo mesmo. E se você for pagar à vista, vai ser o valor de R$ 97. Por que dá para fazer isso, né? Porque, primeiro que a gente não tem esse desejo de, meu Deus do céu, vou extorquir as pessoas. Não, eu quero compartilhar conhecimento, quero que seja bom para vocês, bom para mim e bom para o ambiente.
essa é uma das leis, vamos dizer assim, né, se eu posso chamar de lei, da comunicação não violenta. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para o ambiente. Então, muitas pessoas, às vezes a gente, mas isso aqui tá bom para mim, não tá para o outro, uma hora essa corda vai estourar de um lado. E quando a gente tem uma pressão de um lado da corda, com certeza uma hora ela estoura. Então, nas nossas relações, em tudo que eu faço, é para que seja bom para mim, para o outro e para o ambiente. Então, se você for pagar à vista, vai ser R$ 97. Se você for pagar parcelado, vai ser 10 vezes de R$ 11, porque daí tem os juros lá do próprio cartão. Então, 10 vezes de R$ 11. Se você for pagar por mês, em 10 vezes é menos do que um café com pão de queijo. E isso não significa que a qualidade do que eu vou entregar para vocês, que a minha entrega, que o meu comprometimento vai ser menor do que quem está pagando absurdo, como eu já paguei caríssimo para vários cursos, porque eu de fato acredito que mudando a realidade das famílias, mudando a forma como a gente se relaciona, a gente muda o mundo. E eu, desde 2018, 2016, lembra que eu falei para vocês que eu fui mãe? Aí 2018 que me caiu a ficha do mês da minha filha, que eu penso, se eu posso mudar a minha relação com a minha filha para tornar ela mais humana, leve, compassiva, amorosa e afetuosa, se eu sei como fazer isso, eu tenho certeza que eu posso ensinar outras pessoas a fazerem isso, e isso a gente vai fazer com que o mundo seja transformado, com que lá na frente eu atenda menos pessoas com sofrimento extremo, menos pessoas que não conseguem lidar com seus sentimentos. É 100% de certeza? Não, porque a vida é múltipla, são vários fatores que influenciam, né, na nossa vida, não só nas nossas relações familiares e pessoais, tem muita coisa envolvida. Mas se a relação com as pessoas que importam, sejam na família, né, sejam relações que extrapolam um pouquinho essa família mais nuclear, se elas estão bem consolidadas, a gente tem onde buscar apoio. E quando a gente se sente apoiado, amparado, a gente não entra em desespero, a gente não entra em sofrimento extremo, a criança se sente mais preparada para lidar com as emoções e ela sabe como buscar alguém. Então, se você desejar estar comigo, eu vou colocar o link aqui no chat, e aí agora você entra lá e faz a sua escolha de fazer tanto parcelado como à vista, R$ 97, e a gente começa na quinta-feira, tá? Quinta-feira que vem, então dia 13. E aí, neste grupo aqui, os primeiros compradores, os 3 primeiros, vão ter uma sessão individual comigo, para me contar qual é o seu principal desafio, como é que você tem feito até agora, o que você está esperando do curso, então a gente vai fazer individual. Não consigo fazer com todo mundo, porque daí eu tenho outras agendas, enfim, nesse consigo, mas os 3 primeiros eu vou premiar com essa sessão individual comigo, tá bom? Então, quem entrar lá agora, depois a plataforma mesmo me fala quem são essas pessoas, tá? E depois eu posto para vocês no grupo quem foram essas pessoas e a gente agenda esse encontro, então. E aí, o que tem a plataforma, né, de segurança para vocês? Lid, comprei, fiz lá a primeira aula, não é isso que eu quero, não gostei, eu te conheço ou não te conheço, enfim, não é isso que eu quero. A própria plataforma do Hotmart, ela te reembolsa depois de 7 dias. Se você falar, não quero, você tem um botãozinho lá, pedir reembolso, ela te devolve o dinheiro e beleza. Como eu quero que você se comprometa comigo, e como eu estou comprometida com você, depois desses 7 dias eu vou te dar mais 7. Então a gente já vai estar no nosso segundo encontro, você falar, Lídia, esse negócio não é para mim, não tem nada a ver comigo, não quero. Mais 7 dias e eu vou te devolver do meu bolso um valor para você no seu Pix, o que você vai dizer para mim, ó, deposita nessa conta, meu Pix é esse, eu devolvo, porque eu quero que você esteja comigo, mas se isso fizer sentido para você. Se você acreditar junto comigo, se você estiver comprometido junto comigo, para transformar essas relações, para fazer as relações mais leves, harmoniosas, menos conflituosas, mais amorosas, né, e compassivas. Se você desejar isso junto comigo, então, se em algum momento você falar, Lid, não é para mim, não quero, não estou interessada agora, mudei de ideia, tudo bem também, ok? Me chama lá no suporte e eu faço a devolução, mesmo depois dos 7 dias, tá? 7 dias é a garantia legal, então a plataforma devolve automaticamente. Mas mais 7 dias você me chama e me explica o que está acontecendo e eu te devolvo também, porque a ideia é que seja bom para você, para mim e para o ambiente, tá bom?
Então, antes de vocês irem embora, para quem, eu abrir aqui para as perguntas, para quem for se encontrar comigo, ou mesmo que você decidir que não vai fazer isso agora, né? Porque a gente tem sempre escolhas, sempre escolhas. Então, você pode escolher não fazer nada e fazer o Pôncio Pilatos lá, lava as mãos. Você pode escolher ficar buscando conhecimento aleatório, perdendo tempo, ou deixando a relação se desgastar cada vez mais, ou você pode escolher fazer diferente e vir comigo nessa jornada das relações que importam. Vocês escolhem, eu vou estar aqui respeitando e ajudando e apoiando vocês na decisão que vocês tiverem. E aí o exercício que eu quero deixar é o seguinte, que é um que a gente vai usar de formas diferentes no curso, mas vou deixar esse para vocês aqui, porque talvez tenham pessoas que não estarão lá no curso, mas mesmo assim eu quero que vocês saiam daqui com a sensação de que valeu a pena ficar comigo essa 1 hora aqui. Então, qual é o exercício? Com essa pessoa que você trouxe, mentalizou que é uma relação importante para você, seja filho, marido, pai, mãe, quem quer que seja. Se for mais de um, faz com um de uma vez, um de cada vez, tá? Para não ficar tudo embolado, porque é a primeira vez que você vai estar fazendo isso. Então, com um, escolhe um. Não importa se é o mais conflituoso, escolhe um. Respire e pensa quem é, com quem você vai aplicar. Então, durante essa semana inteira, de hoje até quinta-feira que vem, na quinta-feira que vem a gente vai abrir a aula falando dessa experiência. Você vai fazer o seguinte exercício. Durante essa 1 semana, não vai para essa pessoa que você escolheu emitir nenhuma crítica, nenhum julgamento, nenhuma exigência e nenhuma punição. Punição entenda como castigo, coisas que você faz só para ameaça, algum tipo de humilhação, como, por exemplo, né, emitir palavras, você é burro, já falei tantas vezes, você não entende, mas é assim mesmo, ou as palavras que você sabe que estão aí no seu vocabulário, eu não sei quais são. Durante essa 1 semana, para escolhe um, Suelen, escolhe um primeiro, depois na outra semana você faz com o outro. Não emitir nenhum julgamento, nenhuma crítica, nenhuma punição. Punição é isso, tá? Coisas que humilham, que degradam, que desumanizam. Não significa que não são regras. Ah, vou deixar ele fazer tudo. Não. Regra é regra, tá bom? Então, escolhe um e durante essa 1 semana você não vai fazer nenhum tipo de crítica, julgamento, punição ou exigência. Se você tiver que pedir alguma coisa, você vai pedir. Fala, olha, eu gostaria de pedir para você tal coisa. E aí pede. Pôr lixo para fora, guardar o uniforme, sei lá. Não sei o que vocês pedem para essa pessoa, tá? Ou me ajuda com isso, preciso da sua ajuda naquilo. Depois, no nosso exercício, a gente vai, lá dentro do curso, vocês vão aprendendo como é que a gente vai fazendo isso. Passo a passo, gente. O exercício das relações que importam é algo que tem começo e meio e nunca tem fim. Então, esse exercício da gente prestar atenção nas relações, cuidar das pessoas que realmente importam, ser compassivo, fazer essa escolha, né, de uma relação diferente. De novo, como eu falei, não tem certo e errado, mas tem jeitos diferentes. Então, quando a gente faz uma coisa, a gente tem um determinado resultado. Não dá para a gente ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que a gente já fazia. Isso é filosofia facebookiana, né? Que dizem que foi atribuída ao Einstein. Loucura é a gente fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, se você quer ter um relacionamento diferente, se você quer ter um relacionamento muito mais respeitoso, harmonioso, que conecta, que abre portas e janelas e não levantem muros, o Relações que Importam é um dos caminhos. E é o que eu posso oferecer para vocês, assim, com todo o comprometimento que eu tenho em tudo que eu ensino e faço, para que você consiga caminhar nesse mesmo caminho que eu caminho há tantos anos. Então, lembrem do exercício, quinta-feira a gente abre lá a aula falando como foi essa experiência. E aí, só lembrando, gente, que quando a gente assume a responsabilidade da relação, a gente assume a oportunidade da transformação. Agora, se a gente não assume, se a gente acha que é responsabilidade do outro, talvez a transformação não venha. E eu quero muito, desejo muito, eu faço isso muito, muitas vezes por dia, que é ajudar pessoas a melhorarem os seus relacionamentos com a comunicação não violenta, a comunicação compassiva. Então, vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, o link está aí, se alguém tiver dúvida, me manda também.
E agora eu vou parar aqui a gravação para vocês fazerem perguntas e conseguirem tirar mais dúvidas, e se eu puder ainda, para aqueles que ainda podem ficar mais um tempinho, ficar comigo. E depois, assim que terminar aqui, que baixar a gravação, eu mando para vocês, tá bom?